Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a nossa reflexão do dia, nosso ensino, reflexão do dia, está na Epístola de Tiago, capítulo 5, né? Versículo 7 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O que acontece aqui? Tiago está falando para cristãos. São cristãos nessa carta. Há um tempo aqui em que os cristãos começaram a achar que a fé bastava para salvar. Então, eles tinham fé, eles acreditavam que Cristo era o Messias, eles tinham fé plena em Cristo, mas eles não praticavam o Evangelho. Então, eles tinham fé, mas eles não ajudavam o próximo, eles tinham fé, mas eram maus, eles tinham fé, mas praticavam o pecado. Então, é isso que acontece. E eles são cristãos aqui totalmente sem paciência. Não tem paciência nenhuma com o irmão, não tem paciência nenhuma com nada, então eles são irmãos impacientes, né? E aqui Tiago fala com esses cristãos. Então Tiago está querendo dizer, irmãos, tenham paciência. Parem de ter paciência curta, parem de estourar, né? Por pouco, perder a paciência por pouco, assim como uma pessoa que planta e tem a paciência de esperar o tempo certo para colher, que assim sejam vocês têm que entender que há um tempo certo. Então, que vocês tenham essa paciência, né? Para permanecer em Cristo pela fé, até que Ele venha e não está longe, está próximo, Ele logo vai vir. Então, ele continua no versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que vocês não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Aqui são cristãos. Não é um incrédulo falando mal de um cristão, é um cristão falando mal de outro cristão. Então, Tiago está dizendo isso. Um incrédulo falar mal de um cristão é menos mal, é menos ruim do que um cristão falar mal de um cristão. Um cristão falar mal de outro cristão é pior. É isso que quer dizer aqui. Então diz, irmão, não fale mal daquele que também crê. Não fale mal daquele irmão seu na fé. Não critique. Porque por causa disso, pela tua crítica, pelo teu julgamento, você vai ser condenado. Tome cuidado, porque a volta de Cristo está próxima, o juiz está ali à espreita já para voltar e julgar todo mundo. Tome cuidado. Aí no versículo 10 continua: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome de Deus. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, gente, aprendam a ter paciência com os profetas. Aprendam a ter paciência com Jó. Vocês viram o quanto que Jó recebeu? Jó foi restituído e recebeu muito mais do que tinha antes, porque ele teve paciência. Então, a paciência nos dá bons frutos. Tenham paciência uns com os outros, né? Tenham paciência com tudo, tenham paciência, exercitem a paciência. No versículo 13 continua: Está alguém entre vocês aflito? Ore por essa pessoa. Está alguém contente entre vocês? Cante louvores com essa pessoa, né? Então, o que havia nessa época? Havia muito julgamento. Se alguém estava em aflição, um cristão, né? O cristão estava em aflição. E um outro cristão, a gente lembra que aqui é uma carta falando sobre cristãos. Gente, aqui está sendo falado sobre a igreja. Não está sendo falado sobre ímpio e incrédulo. Está sendo falado sobre a igreja. Há um problema na igreja aqui. Então está dizendo, se o seu irmão está aflito, não tem paz, está ali afligido de alguma forma, não julgue ele pela aflição dele. Não fique condenando ele, julgando ele, que ele se afastou de Deus porque ele está em aflição. Não julgue. Pelo contrário, ore. Ore por ele, ore com ele, ajude ele. Não fique apontando o dedo e criticando, ajude essa pessoa. Tá alguém contente entre vocês? Não fique criticando essa pessoa. Tá feliz demais. Não tô vendo nada de felicidade na vida dele. Por que tá tão feliz assim? Deve estar fazendo alguma coisa de errado para estar tão feliz, né? Então, julgava-se muito. E ele diz, não julgue essa pessoa. A pessoa tá feliz e tá cantando? Cante com ele. Tenha compaixão. Se alegre com a alegria do outro. Se entristeça com a tristeza do outro. Tenha compaixão.
pelo teu irmão, é isso que está dizendo aqui, né? Tenha paciência com o outro, pare de julgar, pare de se queixar do teu irmão, pare de criticar o teu irmão. E no versículo 14 continua: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé vai salvar essa pessoa. O Senhor vai levantar essa pessoa. E se nela houver algum pecado, esses pecados vão ser perdoados. Então aqui mostra claramente: o doente não necessariamente estava com pecado, mas se houvesse nele algum pecado, seria perdoado. Era muito comum, alguém adoecia, né? Eram cristãos, todos cristãos, um cristão adoecia. Havia um julgamento, pecou. Adoeceu porque pecou. Está doente, pecou. Pecou. Então começavam-se a julgar, né, a pessoa. E aqui está dizendo: não julgue. O irmão caiu doente, não julgue esse irmão que caiu doente. Não diz que ele está em pecado. Não diz que ele está afastado de Deus e por isso ele está doente. Você não sabe. Às vezes não tem nem nele pecado. É o que diz aqui. E se houver pecado, vai ser perdoado, né? Então diz, se você vê que alguém está doente, chame os maiores da igreja, né? Chame as pessoas mais habilitadas dentro da igreja para orar por essa pessoa, né? Para ungir essa pessoa com azeite em nome de Deus, né? Consagrar essa pessoa a Deus em nome de Deus, né? E a oração com fé vai salvar essa pessoa, vai levantar essa pessoa. E se nela houver pecados, né, o que não é certeza se realmente havia, mas se houver, vai ser perdoada. Mas pare de julgar. Ao invés de apontar o dedo e criticar o irmão, apontar o dedo e reclamar sobre o irmão, ajude o irmão. Vá lá, ofereça ajuda naquilo que ele precisa. Então, no versículo 16 continua: confessai as vossas culpas uns aos outros, né? Não está querendo dizer para você sair confessando todos os seus pecados para qualquer um, para qualquer pessoa que não tem nada a ver com o seu pecado. Mas confesse naquilo em que o outro tem a ver, né? Então, se você prejudicou alguém, vá lá nessa pessoa que você prejudicou, confesse a sua culpa em ter prejudicado ele, peça desculpa, peça perdão. É isso que diz. Peça perdão àquele que você prejudicou. Vá lá e se confesse para aquele que você ofendeu. Às vezes você falou de alguém pelas costas, fez uma fofoca, falou mal de alguém por trás. Vai nessa pessoa que você fez a fofoca e falou: desculpa, eu errei. Eu fiz uma fofoca sobre você, me perdoa. Então é isso. É isso que está querendo dizer aqui no versículo 16, né? Se você fez algo contra alguém, ainda que seja pelas costas dessa pessoa, vá lá e se confesse a essa pessoa, peça perdão a essa pessoa, né? E aqui diz: orais uns pelos outros. Não fiquem se xingando, não fiquem se criticando, mas orem uns pelos outros, para que vocês sarem. Sarem do que? De qualquer coisa. Para que vocês sarem da pobreza, para que vocês sarem da doença, para que vocês sarem de qualquer tipo de problema, para que vocês sejam curados de qualquer tipo de problema que haja na vida de vocês. Comecem a orar uns pelos outros, porque vocês vão ser sarados quando vocês começarem a orar uns pelos outros, ao invés de criticar uns aos outros. A oração, né, quando você ora um pelo outro, você está oferecendo ajuda para o outro, né? A oração significa uma ajuda espiritual que você está oferecendo para aquela pessoa, você está intercedendo por ela, você está oferecendo uma ajuda espiritual a ela. Isso nos lembra o livro de Jó. No livro de Jó, Jó só tem a situação dele restituída, ele só é sarado, só é curado, ele só é honrado ali naquele momento quando ele ora pelos amigos dele. Então, quando Jó ora pelos 3 amigos dele, toda a situação dele é sarada, é curada, no momento em que ele ora pelos amigos dele. Quando ele orava por ele, Jó passa orando o livro inteiro por ele e nada acontece. Quando ele ora pelos 3 amigos dele, para de pedir por si e ora pelos amigos dele, tudo acontece. Então, para finalizar, no versículo 19 diz: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que acontece? São cristãos, a gente lembra, é uma carta para cristãos. Um cristão havia se perdido, um cristão havia se desviado, saído ali da igreja. Então, os outros julgavam: esse é um perdido, se perdeu, saiu, se desviou. E aqui está dizendo: não, gente, não julgue aquele que saiu, não aponte aquele que saiu, vá lá e busque ele, vá lá e pregue de novo para ele, vá lá e converta ele de novo. Se ele se desconverteu, né? Se ele mudou de caminho, vá lá e converta ele de novo aos caminhos de Deus.
Vale muito essa vida. Vá lá e converta. Não fique criticando, não fique apontando, não fique julgando o irmão que se desviou. Vá lá e recupere ele. Porque uma alma para Deus vale muito, né? E você que fizer isso, você vai salvar uma alma da morte. E você vai, por conta disso, né? Cobrir uma multidão de pecados dessa pessoa, levando, conduzindo ela, né, a essa conversão. Amém, amém. Então essa é a palavra de hoje que Deus nos deixou. Amém. Uma palavra impactante, né? E bem atual. Tá bom? Então eu deixo essa palavra de reflexão hoje. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. E amém.